Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula para vocês, uma aula de administração, um assunto curto, um assunto aí chama-se inovação, né? Esse assunto inovação, ele não é exaustivo nessa aula, né? Acredito eu que esse processo de inovação tem tudo a ver lá com a qualidade total, aquelas ferramentas da qualidade total, brainstorm, espinha de peixe, na qual a gente tem gravada aula a aula, mas está no digital, a gente tem que explicar para vocês, né? Inovação, o nome já diz, né? Inovar, né? Vou fazer aqui uma introdução geral e depois a gente explica os pontos importantes sobre esse assunto, né? Professor, vamos lá. Estratégia para pontuar, né? A estratégia para o aluno pontuar esse assunto inovação é ter o quê? A formação sólida de um juízo de valor do que significa inovação, né? Inovação significa o quê? Novo, tá? Inovação, vem comigo aqui. Então significa, ó, inovação, ó, inovação, né? Então inovação vem de novo, tá? Professor, quando que você inova? É quando, em um processo, quando você cria algo novo, algo diferente, né? Você tem o quê? A adoção, o quê? De novas ideias. Aí, novas ideias, tá? Professor, o processo de criação de novas ideias, está aqui, né? A criação de novas ideias chama-se criatividade. Tá aí, né? Pronto, tá aí. Então você tem a criatividade. Então a criatividade aí eu digo para vocês que a qualidade total vai trazer várias ferramentas aí para a criação de novas ideias e soluções, né? No ambiente organizacional. Então você tem aí a criatividade vai produzir novas ideias, né? E essas novas ideias serão o quê? Analisadas, né? Serão analisadas e serão aplicadas a alguma coisa, né? E essa alguma coisa, ela passa a ser o quê? Uma inovação, né? Pronto, né? Isso aqui é o cerne do nosso estudo, né? Professor, então é o seguinte, né? Vem comigo, só para completar, só para dar geral, depois a gente vai detalhando, né? Nessa nova ideia, né? Você vai ter aqui o seguinte, dois tipos de inovação, basicamente, que são cobrados em concurso público. É uma inovação incremental, e você tem uma que é chamada de radical, tá? Assunto importante, né? Professor, incremental, aos poucos, né? Então, vamos lá, aos poucos. Radical, de uma hora para outra, novo produto, pronto, é o quê? Uma mudança radical. Quando você cria um novo produto, algo novo, outro não, você vai melhorando o quê? Pouquinho de forma gradativa, mais significativa. Bacana? Ok, então vem comigo, vamos lá, inovação, assunto do edital. Vamos explicar mais esse assunto aí para a galera, né? Ok, vem comigo, né? Vamos lá, aqui. Inovação. Então, é o seguinte, olha só, perspectivas da inovação, né? Perspectivas da inovação. Nós temos aqui, então, primeiro, né? Dar, tá? Tem um negócio me atrapalhando aqui, né? Dar uma nova utilidade a instrumentos, ferramentas e objetos. Inovação, perspectiva, pensar diferente. Utilizar o conhecimento para criar um desconhecido, ou seja, algo novo, fazer diferente, ser diferente principalmente. Então, inovação. Professor, por que inovação, né? Porque é o seguinte, hoje em dia a gente vive um ambiente globalizado, hoje em dia a gente vive um ambiente com escassez de recursos, a gente vive um ambiente altamente competitivo e claro que as organizações e as pessoas sempre têm que buscar conhecimento novo, têm que buscar o novo, têm que buscar inovações. As organizações que não se atualizam, que inovam, você pode ter certeza que elas vão ficar para trás aí rapidamente. Então, o fator inovação, ela é fundamental para a manutenção das empresas, né? Professor, vamos lá, tipos de inovação. Primeiro tipo de inovação, introdução de novos produtos, né? Professor, eu só gosto de entender por exemplos, né? Então, vem comigo, né? Por exemplo, você tem lá a Coca-Cola, né? Pronto, Coca-Cola é um produto, né? Quando ela criou o Gatorade, né, é o quê? Um outro produto. Houve inovação no seu portfólio? Sim, houve inovação no seu portfólio. Então está aí, introdução de novos produtos, né? 2, introdução de novos métodos de produção.
Ah, professor, novos métodos de produção. Quando houve, né, a substituição, por exemplo, da latinha, né, de Coca-Cola, que era de metal, né, depois ela passou a ser de alumínio, né, mais leve, mais resistente. Houve o quê? A Coca-Cola, o produto é o mesmo, né? Houve o quê? Houve uma inovação, no caso aí da embalagem. Professor, outro exemplo de inovação nesse sentido, né? Vamos supor que uma garrafa de Coca-Cola, né, um modelo tradicional antes da inovação, ela é realizada lá em 30 minutos, né? Depois, houve um novo método de produção e essa Coca-Cola passou a ser produzida em 15 minutos com custo menor. Houve o quê? Houve uma inovação, mas aonde? Nos métodos de produção. Bacana, né? 3, a abertura de novos mercados ou demandas, né? Olha aí, né, gente? Ó, novos mercados e demandas, né? Hoje em dia o desafio está aí. Tá? Pode ter certeza que nós temos novos mercados e novas demandas, nós temos aí que procurar encontrar esse nicho do mercado, inovação. Quero 2 exemplos para você que eu tenho certeza que você que está me ouvindo é fã e você utiliza, que até pouco tempo atrás não tinha. Uber. Tá? Então Uber criou o quê? Uma nova demanda, um novo mercado. Importantíssimo, inclusive, para a nossa economia. Outro, o iFood, né? iFood também. Tá, o iFood lá criou também um novo mercado, abertura de novos mercados. Olha como é amplo o processo de inovação. 4, né? Desenvolvimento de novas fontes de matéria-prima. Tá lá, né? Novas fontes de matérias-primas aí e criação de novas estruturas de mercado para uma dada indústria, né? Então são o quê? São tipos de inovação, né? Professor, então vem comigo aqui, né? Vamos lá. Vamos falar de um assunto importante. Isso aqui já caiu na prova de concurso. Mais para frente a gente vai resolver uma questão desse assunto aqui, né? Vem comigo. Inovação envolve sempre a utilização de um novo conhecimento. Ou. Se é ou, né? Um ou outro. Ou um novo uso para combinação, tá, de conhecimentos já existentes. Opa, professor, a utilização de um novo conhecimento. Então isso aqui vai ser o quê? Ó, a criação de um novo produto. Ok. Ou um novo uso para a combinação de conhecimentos já existentes. Aqui vai ser o quê? A melhora de um produto. Bingo. Tá aí. Espera. Tá? Novos conhecimentos podem ser obtidos ou gerados de 2 maneiras. Novos conhecimentos podem ser gerados. O que podem ser gerados? A própria organização produz esse conhecimento. Ou adquiridos, vem de fonte externa. Pronto. Olha aí como a interpretação do português ajuda muito no nosso estudo. Atividades voltadas à inovação. Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, P&D. Ou seja, né, na própria, olha aí, ó, organização. Pronto, né? Então, na própria organização, que é claro, isso aqui eu digo para você que esse processo de inovação aqui, do 0 a 100, 95% aí são produzidos nas próprias organizações, tanto da pequena quanto maior, no cara, principalmente para os empreendedores que conseguem enxergar o novo, né? Adquiridos externamente. Por exemplo, um dos meios, né? Através de parcerias com instituições de ciência e tecnologia. Né? Pode ter sim, tem a lei, inclusive, que fala sobre isso, né? Ou seja, adquirido, né? Quem que vai produzir a inovação? Por ter terceiros. Ah, professor, bacana, 10, olha aí, né? Pronto, tá aí, né? Isso aqui caiu na prova. Então, atividades desenvolvidas por inovação é na própria organização. Agora, adquiridos por terceiros, né? Inclusive aqui, ó, deu um exemplo aqui, instituições de ciência e tecnologia. Bacana, pronto, né? E agora, tá? Vamos lá, inovação, tá? Conceito campeão de questões de concurso é exatamente esse, tá? Uma inovação incremental e uma inovação radical, tá? Isso aqui tem tudo a ver com a administração de produção, tá? Administração de produção, tá? Administração de produção.
Vem comigo. Eu vou dar um exemplo, né? Meu exemplo na época da faculdade. Eu formei em 1999, né? E na frente da minha universidade, lá eu estudei na UFMT, e bem na frente assim tinha uma livraria chamada de quê? Livraria Universitária. Cara, eu ia direto lá, direto, gostava do atendimento, né? E aí, prof? Bacana. Na sexta-feira eu tive que comprar uns apetrechos para um trabalho escolar. Né? Um trabalho acadêmico. Na sexta-feira. Comprei a cartolina de cor errada. Tá? Na segunda-feira eu voltei. Né? Quando eu voltei na livraria universitária, eu levei um susto, cara. Como assim, professor? Houve uma inovação radical. Olha só, gente, o que aconteceu? Não tinha mais balcão, tinha prateleiras, eu podia ir pegar o produto, não precisava pedir para outro pegar. Tinha cantina no fundo, tinha caixa igual do supermercado. Gente, foi o quê? Uma melhoria radical, né? Eu gostava dessa livraria, estou colocando eu gostava, porque infelizmente fechou a livraria, né? O nosso saudoso professor veio a falecer, os filhos herdaram o negócio e não tiveram aí, não conseguiram inovar no mercado muito competitivo, né? Deu nisso, né? Mas vamos lá, por exemplo, né? O que aconteceu? Porque eu gostava lá, o cara lá começou com um botequinho, um bolichinho pequeno, de repente o cara coloca lá uma vaga para estacionamento, apesar que não tinha carro, né? Mas a gente repara, depois ele foi lá e colocou o quê? Colocou um cafezinho, depois colocou um ventilador, tá? Ou seja, antes ele atuava na melhoria incremental, como sendo melhoramento do produto e ou processo já existente. Pronto, né? Tá aí, né? E o radical é quando há uma mudança grande, né? Quando o produto e ou processo é completamente novo. É radical, ele tira lá, né? Tendo como referência a instituição, né? Tendo como referência a instituição, portanto, ser novo para a instituição é uma inovação. Olha aí, né? Então, nós temos aí inovação incremental e informação radical. Professor, essa informação radical e incremental, né, pode cair na prova com essa palavra aqui, Kaizen. Tá? Pode cair na sua prova, por exemplo, essa palavra aqui, Kaiku. Isso, Kaku. Escola tal, não sei o que, fez um Kaikaku, né? Ou seja, uma inovação radical, conceitos da qualidade total. Rapaz, aqui se aprende, aqui não tem lero-lero não, aqui não tem auto-engano, cara, aqui é realmente estudo de qualidade, com profundidade. Entenderam aqui, gente? Isso aqui é o campeão da prova, né? O professor explica pra gente aqui, olha aí, Então nós temos aqui a linha do tempo e aqui nós temos o que? A excelência, a qualidade. A empresa começou, né? Ela começa, né? Começa lá capengando, ela vai melhorando, Todo o processo que a gente chama de Kaizen. Aí ela dá um pulo grande, Kaizen, Kaikiku, Kaizen, melhora, aumentou um pouquinho, né? Aí tem o Kaikakushi, que é o push, olha aí, é o extremo, né? O Kaikakushi, o extremo, Kaizen. Então é um ciclo de melhoria, né? Bacana, vamos fazer um exercício, vem comigo, olha só. TJ Pará, VUNESP 2019, cargo de analista. As organizações mudam e inovam seus processos para poderem se adaptar e sobreviver em um ambiente instável. Então, olha aí, as organizações mudam e inovam, claro, né? Instabilidade, ela vai inovar e se adaptar ao que é a nova realidade. Uma mudança incremental. Olha aí, uma mudança incremental. Olha o comando aqui, Vou pegar até o canetão vermelho, né? Uma mudança incremental. Lenta, gradativa, pontual, né? Ok, vem comigo. Significa uma série de progressões contínuas que mantêm o equilíbrio geral da organização e muitas vezes não afetam a sua totalidade. Ou seja, não é radical, né? Nesse sentido, é correto afirmar que a mudança incremental, 2 pontos, vem comigo. A, promove uma ruptura profunda no padrão existente de gestão? Não, né? Não é ruptura, né? Se fosse a ruptura não seria incremental, mas seria de ruptura mesmo, né? B, cria
uma nova estrutura de gerenciamento de processo, não é uma nova, né? Vai melhorando aos poucos, está errado. Rompe com a tecnologia atual, também não. Foca no desenvolvimento de novos produtos e novos mercados, não é novo, é diferente, né? Busca a implementação constante de pequenas ideias eficazes, exatamente, de pequenas ideias eficazes, constantes, né? E eu digo para você que as organizações aí, elas trabalham muito mais na contínua, né? Na melhoria contínua aí, né? Na inovação aí contínua do que na radical. Bacana? Fechou, né? 10, né? Então, gabarito, letra E, tá? Gabarito, letra E. Agora, né? Vamos aqui na parte inicial da aula ainda, né? Falamos coisas interessantes. Lá no começo, na introdução, eu falei, né? Professor, inovação é adoção, ou seja, a implementação de novas ideias. Inicialmente, eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso, para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso, técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau.